Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, é profundo, mas ao mesmo tempo é super prático. Como é que a gente encontra aquela liberdade interior, sabe? No meio da correria, do caos do dia a dia. E o ponto aqui não é buscar algo lá longe, não. É sobre despertar para uma realidade que, na verdade, já está bem aqui, dentro da gente. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta para a gente já pensar junto. Sabe quando culpamos o trabalho, o trânsito, as pessoas ao redor pelo nosso estresse, pela nossa ansiedade? É bem comum, né? Mas e se a gente parasse para pensar, e se a verdadeira fonte de tudo isso não estivesse lá fora, mas sim aqui dentro? E se no fim das contas nós mesmos fôssemos a causa de toda essa tensão? Essa reflexão toda se encaixa perfeitamente naquela famosa citação: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a realidade que experienciamos é, na verdade, uma versão filtrada pelas nossas próprias percepções, pelas nossas memórias. Então, o problema talvez não seja o mundo em si, mas a lente que usamos para enxergar esse mundo. Tá, mas como é que esse processo todo começa? De onde vem isso? Bom, tudo parte de uma coisa que todo mundo conhece muito bem: a preocupação. Ela funciona como um mecanismo da mente que, sem que a gente nem perceba, acaba nos prendendo num ciclo vicioso de ansiedade. E a gente pode até pensar que a preocupação é algo super complexo, mas dá para simplificar. Pensa assim, ela é basicamente um atrito. É o choque entre o roteiro que criamos na nossa cabeça sobre como as coisas deveriam ser e a peça que a vida de fato apresenta no palco. Quanto maior a diferença entre uma coisa e outra, sabe, maior a nossa ansiedade. E aqui tem um ponto que é, olha, fundamental para a gente entender isso. Pensa comigo. As memórias de dor, aquelas ruins, elas ficam gravadas na nossa mente com uma nitidez incrível, né? Cheias de detalhes. Agora, e os momentos de alegria pura? Muitas vezes eles passam e parece que não deixam rastro. Viram quase que um espaço em branco na nossa memória. É justamente essa tendência a focar no negativo que acaba alimentando sem parar aquele ciclo da preocupação. Então, entendendo isso, a gente começa a ver que talvez não sejamos só vítimas passivas das circunstâncias. De alguma forma, participamos ativamente na construção dessas paredes que nos aprisionam. Vamos entender direitinho como isso acontece. E quem é o principal arquiteto dessa nossa prisão mental? É o que chamamos de ego. O ego cria essa sensação de separação, sabe? Aquele sentimento de que sou eu aqui e o mundo está lá fora. É como se ele nos colocasse dentro de uma cápsula. Por um lado, essa cápsula parece proteger a gente, mas por outro, ela nos isola completamente do fluxo natural da vida. Isso gera medo, nos deixa o tempo todo na defensiva. E o método de construção dessa prisão é bem sutil. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, surge uma memória de dor antiga, talvez algo que aconteceu 10 anos atrás. Aí a nossa mente, muito esperta, pega essa dor e conecta com uma frustração que estamos sentindo hoje. E para completar, já projeta uma preocupação com o amanhã. Ao ligar esses pontos que não têm nada a ver um com o outro, criamos uma história falsa, uma espécie de poço de dor, que nos convence de que o sofrimento é o nosso estado natural. No fim, isso nos deixa com duas opções, como se fossem duas identidades possíveis. De um lado, tem a identidade com a dor. Essa funciona no piloto automático, né? Tá sempre olhando para o passado, remoendo, reforçando aquele peso todo. Do outro lado, existe a identidade com a alegria, que vive o agora, o presente. O problema é que raramente acessamos essa segunda identidade, porque a nossa mente simplesmente não foi treinada para registrar e valorizar esses momentos. Ok, então. Acho que já deu para entender bem o problema, né? Construímos a prisão, vivemos nela, mas agora vem a parte mais importante. Como é que a gente saia daí? E a boa notícia é que existem chaves, ferramentas bem práticas que qualquer pessoa pode usar para literalmente abrir a porta dessa cela. E são estas três: desapego, consciência e gratidão. E olha, isso não é papo abstrato, não. São práticas reais que, quando começamos a usar no dia a dia, elas simplesmente dissolvem as paredes que nós mesmos construímos. Vamos falar da primeira chave, o desapego. Ela parte de uma verdade muito simples. A nossa mente nos engana. A gente acha que nossos pensamentos são uma corrente contínua, uma coisa ligada na outra. Mas, na verdade, eles são mais como bolhas de sabão, sabe? Bolhas separadas. E entre uma bolha e outra existe um espaço. A prática do desapego é só isso: perceber o espaço e não se agarrar na próxima bolha que aparece. É não criar a corrente. Só isso já quebra o ciclo vicioso.
A segunda chave é a consciência. Pensa na consciência como uma lanterna, uma luz. Em vez de brigar com a preocupação, com a ansiedade, com a dor, a gente simplesmente aponta a luz para ela e observa. Sem julgar, sem tentar mudar, só observar. O que acontece é quase mágico. Quando se ilumina uma emoção negativa com essa atenção plena, ela começa a perder a força, a se dissolver. É como se a própria preocupação, quando observada, nos mostrasse o caminho para sair dela. E por último, a terceira chave, a gratidão. E aqui não estamos falando só de dizer obrigado de vez em quando. É muito mais profundo. A gratidão é uma energia, uma frequência que transforma tudo. Quando praticamos a gratidão de verdade, saímos daquela mentalidade de que falta algo e entramos num estado de abundância, de ver o que já temos. Essa simples mudança de perspectiva, ela reorganiza nossa realidade. O medo e a preocupação simplesmente não conseguem sobreviver num ambiente de gratidão. Certo. Então temos as 3 chaves. Mas o que acontece quando começamos a usá-las no dia a dia? Qual é o resultado disso tudo? Bom, entramos num estado que podemos chamar de iluminação em vida. E não é nada místico, nada para depois que morrermos. É uma experiência para ser vivida aqui e agora. A primeira coisa que acontece é que aquela cápsula do ego, da qual falamos antes, começa a se dissolver. Aquela sensação de ser um eu separado do resto do mundo simplesmente vai embora. E no lugar dela surge um sentimento de ser parte de um todo, de um fluxo contínuo de energia, de estar conectado com tudo e com todos. A segunda mudança é que a vida deixa de ser aquela correria maluca, sabe? Aquela coisa de estar sempre correndo atrás de um futuro que nunca chega, ou fugindo de um passado que já foi. Cada momento, cada instante, passa a ser completo em si mesmo. É sobre saborear o agora, com uma intensidade, com uma paixão que a gente nem lembrava que existia. E talvez o mais profundo de tudo, começa a surgir uma paz. Uma paz interior forte, clara, inabalável. Os pensamentos continuam aparecendo, claro, eles vêm e vão, só que eles perdem completamente o poder de nos perturbar. É como se nosso espaço interior ficasse tão grande, tão vasto, que a mente vira só uma pequena parte de tudo isso e não mais o centro do nosso universo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A vida nos apresenta uma escolha, a todo momento. De um lado, podemos viver como uma máquina, só reagindo aos nossos medos, aos nossos condicionamentos, presos naquele loop de preocupação. Ou podemos viver como uma missão, agindo a partir da consciência, da liberdade, de um senso de propósito. A escolha entre ser máquina ou ser missão, ela é sempre nossa, a cada instante.